Não tem quem não conheça a Crona, uma marca consolidada no mercado da construção, a escolha de muitos clientes que buscam qualidade e segurança na hora de construir. A marca conta com produtos hidráulicos, artigos para instalação elétrica, produtos para esgoto e muito mais. Hoje nós vamos falar sobre as perguntas mais importantes que um bom vendedor de hidráulica precisa fazer para o seu cliente. Quem está aqui comigo é o Jonathan, que já esteve aqui outras vezes e vai bater um papo sobre isso com a gente. Jonathan, seja bem-vindo. Obrigado, agradecer mais uma vez a oportunidade. Vamos trazer um pouco mais de informação para ajudar vocês no campo. Hoje o nosso foco é falar sobre os produtos hidráulicos, mas a Crona conta com um mix diverso que abrange até mesmo artigos para instalação elétrica, né, Jonathan? Claro, a gente tem uma linha bem completa hoje. Vocês trabalham com um portfólio da Crona que abrange a linha de esgoto, linha de água fria, água quente, a toda a nossa linha de acessório também, ela é bem interessante. E vocês também trabalham com a nossa linha elétrica, que é muito importante. Mas como a linha hidráulica é a maior linha que a gente trabalha aqui no Bertofil, aqui no Bate-Papo nós vamos dar foco nela, dar boas dicas, argumento de venda aí para os nossos representantes e clientes. Claro. Jonathan, antes da gente começar, fala um pouquinho sobre a Crona, sobre as últimas novidades aí. A Crona, pessoal, já é uma empresa que está bem consolidada, né? Vocês trabalham muito bem, são um cliente referente nosso. E a Crona, ela tem já trilhado um caminho muito bom e ampliando a linha cada vez mais. A Crona recentemente adquiriu a Víqua também, que é um outro braço importante da empresa, com a linha de torneiras, linha de duchas higiênicas e trazendo mais soluções para a construção civil, né? Quando a gente fala da linha de hidráulica, vocês têm uma gama muito grande. Quando a gente fala ali da água fria, vocês têm a linha completa de solda, uma linha muito boa de rosca, a linha de esgoto ali é onde que você vai, depois de utilizar a água, né, conduzir ela para a rede de esgoto. Ela também, vocês têm uma linha bem interessante de estar trabalhando. E a nossa linha elétrica também, uma linha que vem com bastante qualidade, né, e bastante itens. Vocês têm uma solução muito grande para oferecer aos clientes. É muito importante, quando a gente fala de Crona, sempre estar atrelada à qualidade. Toda a linha da Crona, ela possui atestados de qualidade que são reconhecidos pelo mercado, como o PB-QPH, tá? Nós temos ele tanto para a linha hidráulica quanto para a linha elétrica, são dois atestados distintos, porque são linhas distintas, né? E é uma linha bem completa, tá? Vamos falar um pouquinho mais no decorrer do programa. É isso, Jonathan. A primeira coisa, assim, eu acho que quem vende o produto tem que conhecer para poder passar confiança para o cliente. Então fala um pouquinho sobre isso. Qual que é a importância do vendedor de produtos hidráulicos conhecer o mix variado, conhecer a qualidade dos produtos e como que ele pode aprender melhor para oferecer o produto para o cliente? Claro. Quanto mais vocês souberem do produto, conhecerem o mix, mais soluções vocês vão poder apresentar aos clientes. Vou dar um exemplo aqui. Aquele cliente está furando ali a parede, normalmente isso acontece no domingo à tarde, você acaba furando um tubo, tá? Um problema que você vai ter vai ser o vazamento ali que aquele tubo vai lhe causar. Se o cliente conhecer, se vocês, como representantes, né, conhecerem todo o mix, vocês vão entender ali que o cliente vai ter algumas formas para resolver esse problema, tá? Um exemplo simples. Uma luva de correr, também existe a luva normal, que vai fazer o mesmo trabalho ali de reparar aquela situação. E uma luva de correr, se você conhece ela é mais fácil de instalar do que uma luva convencional, tá? Então, se você oferece para o cliente uma solução mais prática, ele vai tender para ela, correto? Junto com a luva de correr, você pode estar oferecendo para o cliente a pasta lubrificante, que é o produto ideal para você passar no anel de vedação da luva de correr e o cliente fazer uma instalação mais eficiente e você oferecendo mais produtos para ele. Então, isso que é interessante. Quanto mais você conhece da linha, quanto mais você conhece o mix, você vai ter mais oportunidades de fazer uma venda mais inteligente para o seu cliente. E além de conhecer o produto, Jonathan, quais são as perguntas-chave que o vendedor precisa fazer para entender o que o cliente precisa? É muito interessante você saber ali o que o seu cliente está demandando, entender todo o processo dele. Ele vai te chegar e vai te comprar assim, eu preciso de conexão de esgoto, tá certo? Então tenta entender com o cliente qual que é a finalidade daquela conexão. Sim.
Eu vou precisar de fazer ali uma instalação, qual que é o tamanho? Eu preciso de utilizar ali, fazer a instalação de uma residência. Esse esgoto ele vai ficar exposto, ele está protegido pela construção. É uma rede de esgoto que é um pouco mais longa e ela vai ficar exposta, às vezes não exposta ao tempo, mas exposta ali sem uma construção. É ideal você oferecer para o cliente que ele faça a instalação com anel de vedação, ao invés de soldar essa conexão de esgoto. Então, esse tipo de detalhe, você só vai saber conversando com o seu cliente. Então, é ideal você entender aonde que ele vai usar aquele produto, tá? Olha, o meu cliente vai comprar ali um engate, por exemplo, um engate flexível para ele poder instalar debaixo da torneira. Então, eu já sei que eu posso oferecer para ele uma veda-rosca. Tá entendendo? Então eu vou acompanhando ali o uso desse cliente, o que ele vai precisar, onde que vai ser instalado o produto para eu oferecer o melhor que eu posso e o maior mix possível. Perfeito, Jonathan. E essas duas habilidades aí estão juntas, né? Com Conhecer certeza. o produto e questionar qual é a demanda. Com certeza. Quanto mais você entender o ambiente que o seu cliente vai utilizar aquele produto, melhor vai ser a solução que você vai poder oferecer para ele. E para falar sobre a Crona, quando o vendedor está lá vendendo, trocando ali a ideia com o cliente, o que ele precisa destacar além da qualidade dos produtos? Um grande diferencial da Crona, além da qualidade, ela trazer um mix bem denso, né? Um mix ali com bastante variedades que vai atender o cliente em momentos diferentes. Então você tem a opção de vender produtos para ele para uma mesma situação, você vai conseguir abranger toda a necessidade dele. Tá? Desde um ponto de água onde que ele vai utilizar uma torneira, e aí falando um pouco sobre a Avícoa, que faz parte do grupo Crona, você vai ter modelos diferentes de torneira, e aí quando a gente vai ali, o cliente está instalando um banheiro, está fazendo um banheiro novo, às vezes ali numa área de lazer dele, você vai ter toda a parte hidráulica de banheiro para estar oferecendo para esse cliente, você vai ter uma torneira para estar oferecendo ali para o lavatório, uma válvula. Então, se você pensar com o que o cliente precisa, você vai ver que você consegue atingir ele ali em toda a necessidade dele. E lembrando sempre, gente, cada vez mais conhecendo o mix. Porque se você conhece o mix anteriormente e o cliente te coloca naquele ambiente do que ele precisa, você vai lembrando, né? Vai puxando na memória ali o que você pode estar oferecendo para ele. É isso mesmo, Jonathan. E tem solução para casa, para indústria, para todos os ambientes, né? Exatamente. Nós trabalhamos, né? A Crona ela tem essa linha muito vasta, então você consegue atender rede de esgoto, por exemplo, em até 150, 200 milímetros, que são redes maiores. Você consegue atender o cliente ali com a conexão soldável em adaptadores maiores. Você falou alguns produtos aí ao longo do nosso bate-papo, mas só para fortalecer mais uma vez o quanto o mix da Crona é variado. Fala pra gente aí alguns itens que são da linha de hidráulica. Então, falando sobre toda essa linha completa da Crona, eu vou criar um parâmetro aqui só para a gente ajudar na imaginação. A Crona ela tem toda a ligação, desde você receber a água que está vindo ali, né, da companhia, dentro de casa, recebendo na caixa d'água, descendo para todos os aparelhos, torneiras, chuveiros, todos os pontos de água que nós utilizamos dentro de casa, tá? Depois que você recebe essa água, o escoamento dela para a rede de esgoto pública, você também tem toda a linha. E criando ainda um parênteses, você ainda tem a linha de água quente, que é a linha de CPVC da Crona, que é uma linha muito moderna, fácil instalação, manutenção muito simples, tá? Então ajuda ainda aquele cliente que tem um sistema de aquecimento de água na residência, nós temos solução para isso também. E quando a gente está ali escoando a água já foi utilizada e está descendo pela rede de esgoto, você vai passar, por exemplo, um item que muitos clientes às vezes não conhecem, mas que toda casa deveria ter, é as nossas válvulas de retenção de esgoto. Nós temos ela em 100, em 150 milímetros e é um item ideal para você ter em casa, para evitar ali o retorno do esgoto. Ainda na linha de esgoto, falando nessa saída da água depois que foi utilizada, nós temos uma linha também que era um pouco mais nova na Crona, que é a nossa linha de 300 milímetros e já traz um resultado excelente. Nós temos ali a caixa de esgoto de 300 milímetros, nós temos a caixa de passagem
tá? A caixa de gordura, nós temos a caixa de areia, que vai receber a água, a água da chuva, né? Que vai receber a água ali na área externa da residência. Então, a Crona, ela traz desde soluções do início do fluxo da água dentro da residência, né, dentro da habitação, até o final desse processo. Então, em cada canto aí de uma casa tem um produto Crona e uma oportunidade de venda, né, Jonathan? Com certeza. E cada vez mais, quanto mais vocês conhecerem a linha, mais vocês vão ter ali uma solução para apresentar aos clientes. Perfeito. Então, gente, como o Jonathan falou, o conhecimento é fundamental na hora de oferecer os produtos para realizar uma venda de sucesso, né? Com certeza. Bom, pessoal, o conhecimento é uma habilidade importante para todo bom vendedor, né? Como nós falamos aqui hoje. E falando em conhecimento, nós vamos ter a chance de conhecer um pouquinho mais o mix da marca no momento interação. Mas antes eu quero agradecer o Jonathan, sempre é muito bom bater um papo com você, aprender sobre a Crona, tirar dúvidas sobre os produtos aí hidráulicos, enfim. Muito obrigada, Jonathan. Muito obrigado, pessoal. Espero que a gente tenha conseguido, né, trazer bagagem aí para vocês, trazer dicas na hora da venda. É isso. Então agora nós vamos tirar as dúvidas dos nossos participantes no momento interação, ter a chance de aprender um pouco mais sobre o mix e conhecer a diversidade da Crona. Meu nome é Luana, faço parte da equipe de vendas do Contact Center da Bartolfil. Jonathan, você poderia explicar a diferença das 3 colas da Crona? A CPVC, a comum e a extra forte? Claro, Luana. Respondendo à sua pergunta, vocês possuem os nossos 3 adesivos, que também são conhecidos como cola, tá bem? Nós temos a linha de adesivo de CPVC, que é voltada para as nossas conexões de água quente. Então, eles possuem as propriedades necessárias para fazer a soldagem das nossas conexões de CPVC, tá certo? O adesivo de CPVC, ele tem a cor vermelha, tá? O produto, ele é vermelho e ele vai ter uma capacidade de penetrar mais na conexão de CPVC. Então, ele vai fazer uma soldagem, uma mistura das peças ao realizar a solda muito mais profunda, porque eu tenho ali passando uma água até 70 graus de temperatura. Então eu preciso dessa capacidade maior de soldagem para ter uma conexão mais segura, mais bem feita, tá certo? E quando a gente fala da nossa linha comum de PVC e a nossa linha extra forte, os adesivos, eles são os dois para as conexões de PVC, de água fria mesmo. A diferença vai estar aonde eu vou utilizar cada um. A nossa cola de PVC comum, ela vai ser utilizada nas conexões de 20 milímetros até 50 milímetros. Eu sempre vou utilizar a cola de PVC lixando bem levemente a minha conexão, aonde que vai ser aplicado a cola, para tirar o verniz que vem do processo de fabricação da conexão. Utilizo aqui o meu adesivo e faço a soldagem da peça. No caso da nossa linha de adesivo extra forte, eu vou utilizar em conexões maiores, de 60 milímetros para cima, onde que ela tem uma capacidade de penetrar mais na conexão e ela tem um tempo de secagem maior. Então vamos entender, por que no caso da extra forte eu tenho um tempo de secagem maior? A peça normalmente vai ser maior, né? 60 milímetros para cima. Então eu preciso de dar tempo de passar o adesivo em toda a extensão da conexão para que ela comece o processo de secagem a partir do momento que eu faço a conexão. No caso da linha comum, do nosso adesivo de PVC comum, o tempo de secagem dele inicia antes, porque as peças que ele vai ser utilizado são menores. Lembrando que também na linha maior de 60 milímetros para cima, eu também preciso de passar uma lixa bem fina antes de utilizar o meu adesivo de PVC extra forte. Tudo bem? Oi, meu nome é Yara, sou do Contact Center de vendas da Bartolfil. Jonathan, a sua linha de esgoto ela tem dupla função, soldagem ou anel de vedação. Eu posso utilizar as duas na mesma instalação? Yara, vou responder a sua pergunta. Pessoal, as conexões de esgoto, as que possuem bolsa, né, a que a gente chama de primária, elas têm dupla função. Então, na mesma conexão, no mesmo ponto, eu posso utilizar ou o anel de vedação, através das bolsas, tá aqui o anel, ou eu posso utilizar através do adesivo, fazendo a soldagem dela, tá certo? O que eu não posso fazer é utilizar o adesivo e o anel de vedação no mesmo ponto. Isso não faz sentido, eu não vou conseguir
colar o produto, não vai ter nenhuma eficiência, tá certo? Mas utilizando aqui um exemplo, essa junção, o cliente pode muito bem utilizar o anel de vedação em um dos pontos, passar a pasta lubrificante que vocês trabalham e conectar ali o tubo ou a outra conexão. E no outro ponto do mesmo produto, ele pode sim utilizar o adesivo de PVC e conectar o que ele vai ali ligar, né? Uma outra conexão, um tubo, e ele pode estar utilizando. O que não deve ser feito é utilizar anel de vedação e solda no mesmo ponto da conexão, beleza? Oi, meu nome é Maria José, eu trabalho também no Contact Center e a minha pergunta, Jonathan, é qual a diferença da mangueira corrugada laranja para amarela e se elas são anti-chamas? Olá, Maria José. Vamos responder a sua pergunta. É uma pergunta muito recorrente no mercado. Quando eu falo da linha elétrica da Crona, a gente segue as normas. Então nós temos o PBQPH para toda a linha. E ele exige que eu tenha uma conexão, um corrugado amarelo. Toda vez que ele for na cor amarela, ele é indicado para ser usado na parede, tá certo? Então eu vou utilizar ele nas paredes, ele tem a resistência necessária para ser usado na parede e ele vai ter ali a flexibilidade também necessária para esse fim. Quando eu falo do corrugado laranja, na cor laranja, ele é reforçado. Então eu vou utilizar ele na laje ou no piso. Essa é o que a norma exige. Então uma obra que segue a norma ali na ponta do lápis, o cliente ele tem que usar o corrugado laranja no teto, na laje ou no piso, onde que ele for utilizar uma armação, um concreto, um material mais pesado, o corrugado laranja ele tem a capacidade de resistir ao peso e àquela necessidade. E falando em ser anti-chamas, toda a linha elétrica da Crona ela é 100% anti-chamas. Nós seguimos a regra da PBQPH e para isso nós precisamos de ter uma linha feita com materiais virgens e sempre 100% anti-chamas. Beleza? Eu sou o André, faço parte também do grupo de vendas, né, da Bartolfil, e teria uma pergunta para você hoje, Jonathan. O sifão, por que a utilização da curva do sifão? Essa curva que você fala é o que a gente utiliza normalmente no nosso sifão sanfonado, debaixo da pia da cozinha, da pia do banheiro. Qual que é a função dessa curva? Deixa eu mostrar para vocês com o sifão aqui. Então, toda vez que eu vou instalar o meu sifão, é comum você verificar que ele vai estar sempre fazendo essa curva aqui, que seria a sifonagem dele. Esse processo ele é necessário para criar um fecho hídrico, aonde que eu vou acumular água nessa parte onde eu faço o U, e aí essa água acumulada vai impedir que o mau cheiro que vem da rede de esgoto passe para o ralinho ali da pia da cozinha ou da pia do banheiro, onde quer que ele esteja instalado. Quando eu falo de sistema de sifão, de sifonagem, a gente lembra também das nossas caixinhas sifonadas, dos nossos ralos. Todos esses produtos, eles possuem alguma maneira de manter essa água para realizar esse fecho hídrico. Estamos aqui com uma caixa sifonada da Crona, onde que eu também possuo um pequeno sifão. E ele vai fazer o mesmo processo, ele vai causar o mesmo resultado da volta que eu faço no meu sifão sanfonado. Quando eu coloco o meu sifão dentro da caixinha, ele vai fazer com que a água permaneça bem no fundo dessa caixa, fechando a passagem. Então ele vai fechar a passagem para que somente o mau cheiro não passe para dentro da minha caixinha. Porque vocês imaginam, eu com uma caixinha dessa instalada no banheiro, se eu não tiver essa peça, se eu não tiver o sifão, na hora que eu terminar de passar a água, tomei o banho, fiz a limpeza do banheiro, passou a água, ficou somente ali a caixinha, o mau cheiro vai passar e passar para todo o ambiente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Sabe quando a gente viaja, fica ali 15, 20 dias fora de casa, e você chega, a casa estava fechada, está com um cheiro um pouco mais forte? Normalmente é o quê? Toda a água dos meus sifões, seja da minha caixinha sifonada, seja do meu sifão sanfonado, elas secaram e passa-se o mau cheiro. Esse é uma das formas que eu protejo a minha rede de esgoto, que eu protejo a minha residência do esgoto externo. Lembrando que
toda a rede de esgoto ela está interligada com o esgoto da rua. Aproveitando essa pergunta, a Crona ela possui uma segunda maneira de proteger a minha rede de esgoto. Além de eu ter os meus sifões sempre ali com o fecho hídrico funcionando, vocês também possuem na linha a nossa válvula de retenção de esgoto, que ela vai impedir o retorno do esgoto da rua. Ela também faz um processo de proteção, assim como o fecho hídrico dos sifões. Para vocês terem ideia, como ela vai funcionar? Instalo ela no final da minha rede de esgoto, aonde que o esgoto já está passando pela casa e indo para a rua, e vou utilizar ela através dessa portinhola, aonde que dispensei alguma água na minha rede de esgoto, ela vai passar e ir para a rua. Caso aconteça algum problema com a rede de esgoto da rua, esse esgoto não retorna para dentro da minha casa, porque ela tem uma portinhola de mão única. A água passa para ir para a rua, mas não volta da rua para dentro de casa. E hoje nos centros urbanos, cada vez é mais comum a gente ter um entupimento da rede de esgoto pública, nós temos chuvas cada vez maiores que trazem ali, sobem a rede de esgoto da rua, né? Sobe ali os rios e acaba voltando para dentro das casas, além do que a nossa válvula de retenção de esgoto, ela ainda vai proteger contra rato, barata, qualquer inseto que esteja na rede de esgoto para não voltar para dentro de casa, porque o processo dela é, eu dispensei a água na minha rede de esgoto, a água foi embora, acabou o fluxo de água, ela fecha. Ela ainda tem um anel de vedação na portinhola, o que vai impedir também, vai auxiliar no mau cheiro não voltar para dentro da minha casa, tá certo? É um produto que muito cliente não tem em casa porque ele não conhece. Então é mais uma dica para você, quando estiver vendendo aí os produtos Crona, ofereça ao seu cliente as nossas válvulas de retenção de esgoto, que são um auxílio na proteção da rede de esgoto das nossas residências. Beleza? Oi, meu nome é Ana Vitória e eu sou do Contact Center da Bartolfil. Jonathan, a minha dúvida é qual é a diferença da caixa de passagem para a caixa de distribuição? As nossas caixas de passagem, elas vão ser utilizadas, em boa parte, para receber a fiação e deslocar ela para outro momento da instalação elétrica, tá? Então eu vou utilizar ela como uma forma de ter um ponto dentro da residência ou de onde ela está instalada, onde eu vou concentrar um número maior da fiação e vou dali distribuir, tá certo? Fica fácil para eu poder dar manutenção, sendo que eu tenho a tampa dela parafusada, tá? E eu tenho um acesso aqui a toda a fiação que está ali dentro. Eu posso utilizar ela também para receber as conexões da fiação, então eu vou utilizar, por exemplo, um barramento para distribuir uma certa fiação, uma certa ligação. Eu recebo nela uma quantidade maior de fios, onde que eu vou distribuir para um andar ou outro da residência. Então ela tem essa função mesmo, sabe? De receber um número maior de fios e distribuir eles dentro da minha instalação. Lembrando que a nossa linha elétrica é 100% anti-chamas, incluindo, claro, as nossas caixas de passagem elétrica da Crona. Falando um pouquinho da nossa caixa de distribuição, vocês também trabalham, né? Ela também é conhecida como quadro de disjuntor ou quadro de distribuição. As nossas caixas de distribuição, elas vão ser utilizadas para receber os disjuntores da residência. Tá certo? Eu vou receber através desse sistema de trilhos os disjuntores, aonde que eu vou também utilizá-los para distribuir a fiação pela casa. Eu tenho um sistema de trilho onde que eu posso nivelar a altura desses disjuntores dentro da minha caixa. Lembrando que as caixas de disjuntores da Crona, elas são mais fundas do que a média no mercado. Então o eletricista tem mais espaço para trabalhar. Ela acompanha também, é um detalhe simples, mas a gente gosta de lembrar que ela acompanha uma etiqueta para os disjuntores, onde que eu vou identificar o disjuntor que é do quarto, do chuveiro, e não precisa de ficar desligando o disjuntor para conferir qual que é a instalação que ele corresponde. Vocês trabalham com os nossos quadros ou caixas de distribuição, e também conhecidas como disjuntores, com 2 barramentos. Vocês possuem os modelos com e sem barramento. Os modelos com barramento possuem 2, tá? Todo modelo que tiver lá com barramento, ele vai com um par. Lembrando que esses barramentos são utilizados para fiação neutra e terra, tá bem? Vocês trabalham com os nossos quadros nos modelos de sobrepor e de embutir.
Lembrando, mais uma vez, são 100% anti-chamas. A porta deles é reversível, onde que eu consigo instalar abrindo para um lado ou para o outro, tá certo? Espero que tenha esclarecido a dúvida. Olá, meu nome é Gabriel, também faço parte da equipe Vendas do Contact Center e minha dúvida hoje é, Jonathan, se a Crona possui os certificados das normas ABNT? Oi, Gabriel. Claro, vamos responder a sua pergunta. Sim, a Crona ela atende às normas da ABNT. Como que funciona esse atendimento das normas? Possui um programa que se chama PBQPH. Ele atesta que a fábrica ela atende às normas solicitadas pela ABNT. E a Crona ela possui o PBQPH das suas linhas. Ela possui 2 atestados da PBQPH, que é um atestado para toda a linha hidráulica e um atestado para a linha elétrica. São atestados diferentes, pois são linhas que atendem a momentos diferentes da obra. A PBQPH, quando eu falo da linha hidráulica, eles verificam se a Crona está seguindo ali a bitola correta do produto, se está utilizando a matéria-prima correta para fazer a conexão, se ela está utilizando a resistência correta do item. Então eles fazem testes dentro da própria fábrica, eles chegam de surpresa na fábrica, verificam se a Crona, se as máquinas estão corretas, se a Crona está seguindo todo o programa de qualidade necessário para estar seguindo as normas da ABNT, tá certo? Um outro detalhe, eles também compram produtos, eles adquirem produto no mercado, no ponto de venda, para verificar se, saindo da fábrica, esse produto atende ainda todas as normas necessárias. Quando a gente fala da linha elétrica, o atestado para a linha elétrica, uma das coisas necessárias e que são primordiais para se ter o atestado da PBQPH é que ela seja 100% anti-chamas e toda a nossa linha segue rigorosamente essas normas, tá certo? Viram só quantas informações são super importantes para vocês levarem aí para o dia a dia na hora de vender Crona? Falando em Crona, falando em informações, qualidade dos produtos, vamos assistir um vídeo mostrando um pouquinho mais de tudo que essa marca é. Onde você vê tubos de PVC, a gente vê um projeto sendo realizado. Onde você vê conexões, produtos para elétrica e acessórios, a gente vê um sonho tomando forma. A Crona investe em inovação e qualidade porque sabe a importância que um produto como o nosso tem para você. Afinal, nossos produtos levam a água para você viver tudo que a vida lhe proporciona. Crona, nosso propósito é fazer a vida fluir. E mais uma vez agradeço a participação de todos vocês que estão aqui a cada semana engajados, aprendendo, multiplicando o conhecimento. Estaremos de volta na semana que vem e eu aguardo vocês. Boas vendas!